Salve! E aí, tudo bem? Eu sou a Gisele Alexandre e você está ouvindo o último episódio da série especial do Manda Notícias Criativos da Quebrada, que pra gente que é de quebrada é muito mais do que um setor. É uma forma de existir e resistir. É quando a gente faz a cultura se tornar sustento e quando a gente faz aquela ideia se tornar um projeto. Hoje a gente recebe aqui na Casa Periférica celebridades do nosso território. E para apresentar essas celebridades, fala aí, Carol, quem são eles? Vamos que vamos, Gi. Mais um episódio aí de Criativos da Quebrada. E hoje a gente tá... O tema é maravilhoso, publicidade e entretenimento, certo? E a gente vai trocar ideia, como a Gi já disse, com influenciadores do nosso território. Aqui no sofá temos Gleidson Nunes, conhecido nas redes como Gley. Ele é artista e criador de conteúdo e voz potente aqui na Zona Sul de São Paulo, direto do Capão Redondo. Conhecido por suas resenhas sinceras que vão do prato à vivência. Ele usa o digital para exaltar o que é real, o corre, os comércios locais e o cotidiano da quebrada. Com humor, autenticidade e propósito, Gley transforma o conteúdo em ponte entre muros, mostrando que a periferia também é dita tendência. Seja muito bem-vindo, Gley. Obrigado! Aqui no nosso sofá também temos André Gonçalves, que é criador da página Vila Andrade News, página que nasceu há cerca de 6 anos enquanto trabalhava na ciclovia do Parque Bruno Covas. Desde cedo, André viveu a realidade da periferia e encarou de frente vários desafios. Foi gandula aos 12 anos, passou por diversos trabalhos e em 2023 decidiu sair do CLT e investir no próprio sonho. Comprou equipamentos de audiovisual como celular, microfone, iluminação e drone e passou a viver exclusivamente da Vila Andrade News, hoje uma importante voz da região que denuncia problemas, valoriza a cultura local e impulsiona aí comércios e pessoas que fazem as coisas acontecer aqui na Quebrada, certo? Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado, eu que agradeço. Bem-vindos, convidados. Obrigado! Eu que Tô muito agradeço. feliz de E você. mais uma vez. Mais uma vez a gente aqui junto, conversando, trocando ideia agora sobre o empreendedorismo, né? O empreendedorismo criativo que vocês são, que vocês têm muita história para contar. Queria começar que vocês me respondendo como é que chega essa ideia para vocês, assim, porque para mim é uma grande responsabilidade. Eu tenho cerca de 2.000 e poucos seguidores no Instagram, quer dizer, não chega nem aos pés de vocês. E eu já tenho uma preocupação, assim, com o que eu falo na rede, com como eu me comunico, para quem eu tô falando. O meu alcance é mais ou menos de umas 20 mil contas, e mesmo assim eu já sinto esse peso. Como é para vocês? Temos aqui mais de 200 mil seguidores no Instagram. Como é para vocês? Qual é essa responsabilidade? E como é que vocês decidiram chegar nesse, né, usar as redes para posicionar vocês e os negócios, né, que estão aí? Porque ambos fazem divulgação de negócios da nossa quebrada, né? Como é que vocês chegam nisso? Quem quer começar? Você começa. Começa, André. Bom, para mim foi como eu me descobri hoje tendo essa página, né? Eu sou tímido um pouco ainda, mas eu perdi a timidez. O que me fez perder a timidez foi trabalhando com vendas. E hoje a página de notícia Vila Andrade News nada mais é do que notícias da região, São Paulo e região, como também vendas de negócios de pessoas que sejam microempreendedores ou até grandes empresas que a gente já divulgou na página. E aí, cara, para mim é um sonho, assim, né? Eu estou vivendo um sonho e é um passo de cada vez, conquistando equipamentos, conquistando seguidores, que hoje a página Vila Andrade News, quem cria conteúdo, não é nada sem o seguidor. E a gente valoriza isso e agradece a todos os seguidores da página Vila Andrade News. E vamos conquistando cada dia mais seguidores e mais
comerciantes locais do bairro e ajudando eles a crescerem também. Boa. A página Vila Andrade News é uma página de notícias, né, noticiosa, que vem se desenvolvendo também como uma plataforma de publicidade para a mídia, para os empreendedores locais, né? O Gley, ele já usa a imagem dele, né, para passar as informações e faz conteúdo mais humorístico, faz conteúdo de curiosidade, usa a imagem dele para fazer isso. Como é que é para você, Gley? Da onde surgiu? Você estava contando ali nos bastidores que há mais de 10 anos você faz isso, né? Como surgiu essa vontade de usar a sua imagem aí e a sua criatividade para fazer as coisas acontecerem na sua vida? Bom, vamos lá. Eu acho que desde criança eu sempre quis ser artista. Sempre fui uma criança muito arteira, muito confuseira, muito atentado, assim, essa é a palavra. E aí, nunca tive muito apoio da família para essas coisas, eles nunca souberam lidar com isso, porque a sobrevivência era muito importante dentro de casa. Mas eu sempre insisti nisso, sempre insisti. E aí fui acumulando alguns conflitos durante a minha vida toda, mas eu sempre soube que isso era pra mim, assim, que eu nasci pra ser artista. E desde o momento que eu tornei a minha história o meu conteúdo, porque o meu conteúdo é a minha história, quem eu sou, é a verdade de cada momento que eu tô vivendo, de cada experiência que eu tô vivendo, o que muitas vezes intriga as pessoas. Então, desde que eu tomei essa consciência, que eu falei assim, cara, isso aqui é pra mim, assim. E você estava falando sobre responsabilidade, é realmente uma responsabilidade. Acho que a cada dia que passa, eu vou entendendo como que eu posso, mas principalmente como que eu não posso falar com as pessoas, porque a gente tem que tomar consciência de que as coisas têm uma proporção muito grande na internet. Então você estava falando que tem 2.000 seguidores e já sente essa pressão. Que legal, porque 2.000 seguidores são 2.000 pessoas. Então, pra gente que tem 100 mil, graças a Deus, hoje, inclusive, eu tô indo celebrar esse momento de ter conseguido os meus 100 mil seguidores. Gente, 10 anos tentando, 10 anos que tem muita gente que me segue 10 anos atrás, desde da época do Snapchat eu fazia conteúdo, Facebook já fiz conteúdo, e aí fui pro Instagram, pro TikTok hoje em dia, que é a minha principal fonte de renda, e tô aí, sabe? Tô acreditando, continuo acreditando na minha verdade, que a única coisa que eu consigo oferecer para as pessoas é quem eu sou mesmo e saber que isso tem mudado algumas histórias, que eu posso contribuir com a quebrada e trazer essa visão de que, cara, vamos olhar para dentro do que a gente tem muita coisa legal, e poder impulsionar as pessoas a pensar isso é de um orgulho para mim. É uma responsa, mas é de um orgulho, porque é o propósito do meu trabalho. Maravilhoso. Vamos ainda falar muito sobre esse tal desse propósito. Eu queria que o André falasse sobre o lance do jornalismo, né? A gente já trocou várias figurinhas sobre isso. Sempre fico nesse dilema, né? Eu me formei em 2008, então, e atuo desde 2005. Então, eu vi a mudança do jornalismo acontecer nas redes, né? Assim como né? Os brasileiros foram tomando conta, tomando gosto por essas redes sociais e o jornalismo também foi tendo que aderir. Você já chega no jornalismo nesse ambiente. Queria que você falasse sobre a sua responsabilidade enquanto jornalista também, né? Um jornalista popular que está no território, olhando as coisas do território e também lutando por direitos, né? Que a página Vila Andrade News fala sobre várias coisas que são direitos fundamentais. Queria que você contasse sobre essa responsabilidade no jornalismo também e esse cruzamento com o digital, né? Olha, para mim, assim, a parte jornalística é o dia a dia do morador, do que ele está passando, seja um problema que ele tem no bairro dele, um problema de Sabesp, ou até mesmo com a prefeitura em si, né? Então eu criei a hashtag Espaço Fala Morador, várias outras páginas também dão esse espaço, né? E com esse espaço Fala Morador, todo mundo tem um problema, só precisa dar solução. Mas poucas páginas dão espaço para os moradores expor aquele problema. E com isso, as pessoas mandam tudo para mim. Seja um buraco, seja um passarinho que desapareceu e quer que publique na página, ou um problema de saneamento básico, sabe? A gente coloca e dá o espaço e quase sempre recebe, principalmente da Sabesp, a subprefeitura do Campo Limpo, que é a nossa região, né? Tem sempre auxiliado também a gente a resolver alguns problemas.
E com isso, assim, colocar as notícias, seja trânsito, acidente, infelizmente roubos, né? Que a gente não via acontecendo com muita, como eu posso dizer, frequência, né? Com uma frequência, assim, que a gente... Inclusive, eu roubado ali no Vila Andrade, viu? Saindo do Não, metrô. Na calçada do metrô. Meu Deus. coisas que não acontecia, que a gente via acontecendo da ponte para lá e que hoje, infelizmente, nos bairros periféricos, a gente vê cara com moto, com bag, e que o cara que faz isso, ele mora na periferia, mora na quebrada e tá atrasando as pessoas da quebrada, sabe? E isso é uma coisa que a gente não via acontecendo há um tempo atrás. E hoje, infelizmente, tem uma recorrência muito grande e a gente cobra a segurança, cobra mais policiamento, que a gente vê na Paulista lá, um policial GCM a cada esquina, e na quebrada, onde um trabalhador está saindo para trabalhar às 5 da manhã, sendo roubado, sabe, indo trabalhar e sendo atrasado por uma pessoa que, infelizmente, não infelizmente, mas é da quebrada também, sabe? Sim, sim, sim. E eu acho que o Gley pode falar enquanto um influenciador que tem muitos seguidores, ou seja, tem gente de todo mundo olhando para ele, mas ele nunca se esquece de onde ele veio e sempre, né, coloca o Capão Redondo no mundo aí digital, sempre falando sobre o seu cotidiano. Você já estava complementando ali a conversa dele. Como é para você? Sempre foi uma decisão sua manter, se posicionar enquanto morador do Capão? Como é que é isso? Eu acho que hoje em dia eu só sou o que eu sou porque eu tô no Capão, gente. Sinto muito, assim. Eu faço questão, inclusive, de todos os vídeos que eu tenho, eu colocar Capão Redondo ali, porque eu tô no Capão. É importante pra mim estar no Capão. Foi uma escolha morar no Capão, assim. Eu poderia ter ficado. Eu já morei no Vila Andrade, por exemplo. Já morei no Jardim Aracati. Mas o Capão sempre foi o lugar que a maioria das minhas coisas acontecem. A academia de música, inclusive, é o espaço que eu convivo lá, que eu faço criação de conteúdo. Tô sempre ali com o pessoal. É um lugar que eu vivo ali, é no Capão Redondo. Eu treino numa academia que é do Capão Redondo também, que é a Skyfit. E eu amo estar aqui. O Capão é potente, o Capão é história. E para mim, ser reconhecido como uma pessoa que mora no Capão, que potencializa a cultura do Capão, a arte do Capão, os artistas independentes do Capão, ou qualquer coisa que tenha no Capão, que são muitas coisas, né? O Capão é potente demais. Então, para mim, é de um orgulho do caramba também, assim. Eu só sou o que eu sou graças ao fato de eu morar no Capão Redondo. E eu fico muito feliz quando você diz isso, porque há uns anos atrás a gente não falava, né, de onde a gente vinha, né? Quando eu comecei a procurar emprego, por exemplo, eu falava que eu morava em Santo Amaro. Sim, falava Santo Amaro, Guarapiranga no No centro máximo. de CEP, assim, a gente durante muito tempo se escondeu, né? Escondia o nosso CEP, né? E aí ver uma nova geração que tá bombando nas redes e falando desse território é muito importante para a gente também entender que essa identidade cultural, né, que a gente tem aqui tão forte e presente, já ultrapassou o preconceito. Então a gente consegue se colocar nesse lugar de influência para os outros a partir da realidade de uma quebrada que é super potente e tal. Vamos continuar esse papo logo, logo. Carol, temos dados sobre esse setor? Temos dados. É muito interessante ouvir vocês, né? E pensar, quando a gente pesquisa, faz apuração, vem muitas coisas. Mas também vem muitas coisas de vários lugares. E aí a gente pensar como que isso se aplica em ser um influenciador de quebrada de território, trazendo identidade como o Gley trouxe, trazendo as questões do território como o André trouxe. Bom, de acordo com o panorama da ascensão dos influenciadores e o seu impacto de marketing de influência, o Brasil tem aí 13 milhões de influenciadores no Instagram e ocupa o segundo lugar no ranking mundial de criadores de conteúdo, ou seja, é muita gente criando, certo? E o setor de marketing de influência deve movimentar aí mais de 21 bilhão de dólares, movimentou mais de 21 bilhão de dólares em 2024, o que equivale a 115 bilhões de reais. 41% desses influenciadores ganham até R$ 500 por mês.
Aí eu queria entender de vocês como que isso se aplica. Vamos falar sobre isso? Vamos Claro. falar. O que mostra aí uma grande base de atuação, né, de pequenos criadores, muitos deles de região periférica. E 40% dos criadores têm entre 10 e 50 mil seguidores, vocês já passaram, né, desse lugar. Categoria também conhecido como micro-influenciadores, que são altamente engajáveis, né, com atuação de território e de identidade. Vamos falar sobre esses números? É muita grana, né? A gente Muita grana. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas na minha conta não tem. É, isso que eu ia perguntar. Quanto tá na sua conta, Glenn? A gente sabe que é difícil, né? É difícil ganhar dinheiro em qualquer setor, mas eu acho que a área que vocês escolheram é uma nova área também. O Glenn estava dando algumas dicas ali. Imagino que é isso, é muito estudo, é muito buscar informação e tal. Queria que vocês contassem como é que hoje vocês monetizam o trabalho de vocês se sustentam com a criação de conteúdo. Olha, eu faço de tudo. Eu faço desde publicidade. Às vezes eu faço permuta, eu não gosto muito de fazer permuta, porque a longo prazo uma permuta, por exemplo, não vai pagar as contas da minha casa. Eu vou estar ali entregando o conteúdo, eu vou estar entregando o status de uma marca para não sei quantas mil pessoas, e as minhas contas não vão estar sendo pagas, assim. Então, existe uma flexibilidade da minha parte, que rola muito, porque eu entendo que o meu conteúdo é feito para quem é da quebrada, e a maioria das pessoas que me procuram são comércios locais. Então, por mais que eu tenha uma visibilidade assim gigantesca e que eu esteja valendo, tipo, sei lá quantos mil reais, por conta da influência, né? Porque a gente constrói essa base de 100 mil seguidores para mais, é uma influência também, é uma coisa sólida. Então, transmitir isso para as pessoas e não ganhar nada através disso, assim, é uma coisa frustrante, mas entendendo que o nosso modelo de negócio é para quebrada, porque eu tô aqui no Capão Redondo pô, tem um comércio que esses dias eu fui e eu consegui mudar a história do comércio porque eu fui lá e eu entendi que o cara não podia me pagar muito, mas era uma pessoa que ia me receber bem, que tinha propósito no trabalho, primeiro restaurante reciclável de São Paulo, inclusive é o Fogo de Rua, e fica no Capão Redondo. Então, cara, não tem valor maior para mim do que criar uma conexão com uma pessoa dessa e poder mudar a história do comércio de uma pessoa dessa, assim. Então, às vezes a gente tem que entender esse lado, mas tem gente também que quer subir muito em cima da gente, assim, as grandes marcas não procuram, é uma confusão, assim. E tem gente que acha que permuta paga a conta, gente, mas não paga. Entendeu? Então é complicado. Eu monetizo tanto com publicidade quanto se precisar fazer uma mentoria para um criador de conteúdo que esteja confuso. Eu quero encontrar o meu conteúdo, eu faço. Para marcas eu também faço. Eu tenho dados, inclusive, de uma marca que fechou comigo e conseguiu encontrar o conteúdo deles mesmo, assim, e estão tomando uma proporção muito grande. Então, tem muita informação e eu gosto de vender essa informação porque me ajuda quem é o próximo, assim, sabe? E é isso, vai fomentando o caminho para todo mundo e todo mundo ganha dinheiro, porque tem que ser isso, entendeu? Tem que ser a parceria é um símbolo do infinito, assim, ó. Isso é parceria. Agora, permuta não é parceria, gente. Permuta é só Um lado ganha só, que é o só um lado lado da marca. ganha, exatamente. Boa. E você, André? Cara, pra mim, assim, como o Gley explicou, pra mim a questão da permuta é bacana, só que não sempre, né? Porque, como ele mesmo explicou, a gente tem contas, né, para pagar. E para mim, assim, é interessante a gente ter as empresas, tanto o microempreendedor como as empresas grandes, que a gente já trabalhou junto com uma marca Carrefour, que por mais que seja, eles fecharam uns stories conosco durante um mês, né? E a gente colocando as promoções do mercado e tal. Para mim é importante. Hoje eu vivo do marketing digital e há divulgações de comércios locais e, graças a Deus, lutando e sobrevivendo, né? Como vendas. E assim, tem um mês bom, tem um mês ruim, mas graças a Deus tá fluindo. A gente faz de tudo, né, amigo? De tudo um pouco. Tem que fazer de tudo, senão não sobrevive. Exatamente. Glenn, explica o que é permuta, porque eu fiquei pensando, talvez tenha gente que não saiba o que é. Permuta é uma troca de serviço. Ela estava falando sobre marketing de influência. Esses bilhões aí, gente, são os bilhões que a gente impulsiona
na criação do conteúdo da permuta. Tipo, por exemplo, ela falou que criadores, a gente tá ganhando, tipo, R$ 500. Tem vezes que a gente nem ganha R$ 500. E a permuta, por exemplo, é isso. É um serviço que você faz pro outro. Ele movimenta dentro da própria comunidade dele, porque por mais que ele não faça venda através dos nossos seguidores, ele pode fazer venda pelo status da gente ter comprado ou aparecido ou compartilhado a marca dele para outras pessoas que estão dentro da rede dele ali. E aí ele ganha dinheiro, a gente não ganha nada. E aí isso vai fazendo um acúmulo lá. E aqui a gente vai ficando sem nada, entendeu? Porque esse é o histórico e não é à toa que tem os dados ali. Então não é coisa da minha cabeça. E aí permuta é isso, é uma troca de serviço. Tipo, a gente ganha um crédito, ou um produto, ou um voucher, alguma coisa assim, para divulgar a loja. E é isso, e fica por isso mesmo. É isso. É isso, gente. Quando eu uso uma blusinha e aí eu falo, essa blusinha é de tal lugar, isso é uma permuta. É isso que é. Tem gente que acha luxo isso, tipo, você chega a um nível de seguidores, você recebe as coisas, Claro. olha o que eu recebi em casa, gente, é da hora receber, Legal. mas nada melhor do que comprar as coisinhas pra dentro de casa, pagar as contas, o aluguel, nada melhor do que viver em paz, tá? Eu prefiro essa paz do que a blusinha, do que o stories mostrando a marca de fulano ali. Às vezes a gente prefere até negociar o preço que a gente tem hoje no nosso Media Kit, né? Que o Media Kit, ele conta a história de cada página, cada influenciador, o alcance total, né? O que você presta para cada... E uma pergunta que eu queria fazer pra você, você trabalha com valor fixo? Cara, assim, eu acho que não existe valor fixo, né? Boa. Não existe valor fixo porque quando se trata de microempreendedor, aquele Media Kit que a gente tem lá com os valores que estão lá, por mais que seja fixo, acaba se tornando negociável, né? Sim. E isso eu deixo bem claro para os comerciantes, principalmente para o microempreendedor. Quanto que é um store? R$ 150 um store. Mas para microempreendedor a gente cobra R$ 80, sabe? Uhum. Para facilitar. E tem gente que ainda assim, mas R$ 80. Pô, mas a pessoa tá com iPhone, às vezes 16 Pro Max no bolso, mas não quer pagar às vezes R$ 80. Não quer pagar pra quem é de quebrada, mas se tivesse dinheiro, pagava muito mais pra quem já tá lá com milhões e milhões, né? Exatamente. Então, assim, é importante a pessoa que tem um micro negócio valorizar também as páginas de notícias, seja um influenciador como o Glay, né? E outros também, para divulgar o seu negócio, assim, porque o alcance que consegue é enorme, cara. Assim, hoje tem mais de 100 mil seguidores e milhões de visualizações na página, assim. Então, o alcance que você consegue com as páginas de notícias, os influenciadores locais é enorme. Boa. Ô, Gley, e em que momento você começou a conseguir esse tipo de patrocínio? Quantos seguidores você tinha? Qual foi a estratégia para chegar? Tô fazendo essa pergunta porque quando a gente fala, é isso que vocês estão falando, né? O foco de vocês é potencializar o microempreendedor, um empreendedor aqui da quebrada que às vezes não tem muito dinheiro, mas ele quer resultado também, né? E quando que, a partir de que números, e aí eu não sei se é de seguidores, se é de engajamento, enfim, a partir de que números vocês conseguem chegar nesse empreendedor e fazer uma proposta? Olha, desde que lá no comecinho, quando eu tinha tipo uns 1.000 seguidores, eu já tinha uma certa influência, né? Porque eu acho que influência, todo mundo tem. Isso. Então, se você é uma pessoa influente, independente do número de seguidores que você tem no seu Instagram, você vai influenciar as pessoas a fazer um serviço. O marketing de influência é isso, sabe? É você usar a influência daquela pessoa ali num certo momento, de uma maneira estratégica. E aí vai muito se a pessoa mora no mesmo bairro que você, se ela conhece pessoas em volta, sabe? Então tem muito disso, assim, tem muito dessa influência. E aí a pergunta era qual mesmo que eu esqueci? A partir de que momento você conseguiu fazer essa proposta de anúncio? De anúncio, o que você né? tinha ali de dado, número de seguidor, contas alcançadas, não sei, que você falou pro cara, olha, eu sou uma pessoa que você pode investir que eu vou conseguir divulgar o seu negócio. Sim, olha, no começo eu ganhava mais dinheiro fazendo conteúdo para outras pessoas, porque eu não tinha um número de seguidor muito grande. Então as marcas não me procuravam, assim, era bem difícil, muito difícil. Eu entendia que eu era uma pessoa influente, que eu vendia bem, que eu tinha uma comunicação boa, mas as marcas não me viam ainda como uma pessoa influente, bem comunicativa. E aí eu fui crescendo, e aí aparecia uma amiga ou outra, essas pessoas que te enxergam, sabe? E aí queria fechar, e aí sempre que fechava, eu sempre cobrava pelo menos uma taxa de tipo R$ 30 na época, que era o crédito do meu celular para mim poder continuar fazendo conteúdo.
Então, né, e aí quando eu comecei a crescer, né, dependendo da perspectiva das pessoas, porque pra mim eu sempre fui grande. Se você é uma pessoa, gente, que você conhece o conteúdo que você vai falar, independente do número de seguidores que você tem potência, você tem prioridade naquilo. Então, o número de seguidores não é nada perto do seu conhecimento que você tem em determinado assunto, assim, da prioridade que você tem. E aí eu comecei a oferecer. Hoje em dia eu ainda tomo muito não, porque as marcas não querem pagar. Assim, isso quando respondem, né? E aí, hoje em dia, com a proporção que a gente tomou, graças a Deus, vem pessoas procurando. Então tá bem melhor do que como era antes. Mas no começo era muito difícil, Mas muito. você sempre teve esse modelo de negócio sempre fez parte do seu projeto, assim. Sim, se as pessoas não me procuravam, eu fazia um produto em casa e vendia através da minha influência. Então eu sempre monetizei. Você sempre foi empreendedor Sempre fui da sua empreendedor. influência. Sempre, sempre, sempre. Bom, e você, André? Como Ah, você começa aí? Cara, pra mim começou como antes da página, na verdade, né? Depois da pandemia. A página Vila Andrade News antes da Vila Andrade News era vender batata. Eu sempre fazia alguma coisa, inventava alguma coisa na cozinha. Então, assim, eu comecei a fazer batata recheada, vendia e Na pandemia. na pandemia, né? Mas só que assim, muita gente começou a fazer muita coisa em casa, não deu muito certo, e aí que eu criei a página de notícia Vila Andrade News, baixei um aplicativo de criar logo, e como ele explicou, assim, muitas vezes era uma troca, né? Não tinha noção de preço, mandava, quanto você cobra? R$ 20, R$ 30. Ou, por exemplo, para chamar a atenção da pessoa, muitas vezes eu comprava um produto, falava, ó, gente, comprei hoje aqui uma pizza, um lanche desse restaurante tal, vou mostrar para vocês aqui como que veio o lanche, a cara dessa pizza tal. E aí eu conseguia, a pessoa gostava daquele conteúdo e falava, ó, se você quiser eu mando uma pizza para você novamente, tal, não sei o quê. Boa. E eu ganhava um produto ou um serviço, sabe? Estratégia, Uma isso é estratégia, estratégia. estrategista. É, muito. E assim, e hoje ainda é assim, né? Hoje eu não faço mais isso de eu comprar um produto, né, com a quantidade de seguidores que tem na página. Hoje acho que já não precisa fazer mais isso, sabe? De comprar, para mostrar, para chamar atenção, sabe? Mas graças a Deus tá fluindo. E o que um comerciante local espera de vocês? Assim, ele vê o número de seguidor, o que ele pede de vocês quando você vai fazer uma. Ele pede uma garantia, né? Geralmente assim, mas eu vou vender se eu divulgar com você. E assim, se a gente divulgasse na página, seja como ele influenciador ou comigo uma página de notícia, se o anúncio fosse como garantir uma venda, o valor seria 3, 4 vezes maior. Sim. Então, assim, não é sobre a venda, é sobre o alcance que você vai ter de um público. Tem uma publicação que eu fiz no feed na página que, assim, 30 visualizações é uma sala cheia. 100 visualizações, assim, 300 pessoas é uma sala de cinema. Então, assim, você ter 10 mil pessoas assistindo seus stories, cara, ou você vai pagar R$ 300, sei lá, R$ 80 para você divulgar no Meta, no Instagram, ou você turbinar aquela publicação na sua própria página, e você tem um alcance, ou você divulga com influenciadores que vai ter um alcance enorme e de pessoas num único dia, entende? Sim. Então, assim, não tem como a gente garantir que você vai ter um resultado, mas você vai garantir que você vai ter um resultado de um alcance legal de bastante pessoas que vai estar acompanhando o seu dia a dia, acompanhando as notícias que é colocado na página e os comércios também, né? Isso é muito legal, né? Um dia desse, o Pedro, meu filho de 13 anos, é quem edita os meus vídeos, né? E aí, um dia desse, a gente fez um vídeo que eu achei que era super legal, que ia bombar, porque tem vídeo que a gente tem 20 mil visualizações, né? Eu falei, Pedro, esse vídeo só teve 500 visualizações até agora, eu achei que fosse bombar. Ele parou, olhou pra mim, 13 anos. Mas 500 pessoas, você conhece 500 pessoas, mãe? Aí é que tá, entendeu? Aí eu falei, eu acho que eu conheço. Ele, então, imagina 500 pessoas vendo isso.
Às vezes a gente acha que, tipo, por exemplo, são poucas pessoas. Não, Não é. é isso, né? Uma distorção da realidade. A gente pensar que tem que chegar em 20 mil pessoas. Tava falando para as meninas, é isso, a minha página é super pequena, mas eu já sou uma influência do meu setor. Então, muita gente vê o meu conteúdo. Eu não sei por que não me segue. Me segue aí, gente, por favor. Fato. Por Muita favor. gente, né? Gente, 30 dias eu tenho, sei lá, 23 milhões de acessos na minha conta. Cadê esses milhões? Não é muito Cadê? Eu preciso de vocês, galera. Gente, segue a gente, por favor. E aí, queria que você falasse desse lance do propósito, porque eu acho que ambos aqui têm um objetivo, que é fomentar o comércio local, é fazer com que a influência de vocês também traga resultado ou traga retorno para a nossa quebrada, para a nossa comunidade. Como é que você seleciona? O que vem, o que você pensa quando você vai selecionar um comerciante para você ou entrar em contato, ou quando ele entra em contato com você, que tipo de critério você tem? Bom, primeiro eu preciso entender se é um comerciante local. Eu prefiro fazer com um comerciante local porque o impacto é muito maior, né? Eu gosto de causar esse impacto, eu gosto de conseguir, através da minha influência, mudar o estabelecimento assim. E eu fico muito feliz porque isso aconteceu algumas vezes já. E é o propósito da coisa, sabe? Essa flexibilidade que a gente tem de valores é justamente por isso, assim, porque a gente sabe que o impacto pode ser muito maior, sabe? Do que só o cachê ali. Exato. Então, contribui também para a nossa história isso, assim. E eu acho que é isso. E você tem essa... Cara, assim, eu acredito que a gente escolhe com quem quer trabalhar, né? Isso. Tipo, a gente acaba. Tem gente que, por exemplo, às vezes a pessoa. O que alguns influenciadores fazem, né? Você tem um micronegócio, você tem um negócio que às vezes a pessoa faz um patrocínio de um exemplo. Hoje eu vou fazer um sorteio gratuito de uma moto ou de um carro. E aí seleciona 10 páginas ou 10 influenciadores que querem crescer o seu negócio. Assim é como divulgação, mas, por exemplo, a gente divulga um negócio na página, mas depende também do seu atendimento, de como você vai responder essa pessoa que entrou em contato com você. A gente é a ponte, né? A gente é a ponte, Tem exatamente. o contratante aqui, o serviço, a gente, através da nossa influência, a gente é a ponte aqui, ó, e a pessoa que quer contratar o serviço ali. Depende muito de você também, de como você vai tratar o seu cliente. Exatamente. Por exemplo, se você vai gerar um cupom de desconto, Você sabe lidar, tem estrutura para lidar com a demanda. Exato. Porque muita gente quer a venda, mas tem estrutura para lidar com a demanda? Vai conseguir tratar todo mundo bem? Atender todo mundo muito bem? Exatamente. Tem essa questão de você saber lidar, né? E saber fazer com que aquela pessoa que entrou em contato com você feche um negócio também. Porque muitas vezes não é só você colocar a divulgação na página ou com um influenciador. É importante você criar um planejamento para que aquela venda se concretize. Então, assim, seja uns 5% de desconto, 10% de seguidores da página Vila Andrade News que entrar em contato vai ter um desconto, sabe? Legal, muito bom, muito bom. Carol, temos outros dados? Temos, é bem interessante isso que vocês estão trazendo, que aí, pensando assim, né, nesse cenário e em contexto atual também, plataformas, por exemplo, como a Digital Favela, da CUFA, elas mapeiam e conectam cerca de 6.500 influenciadores de 3.000 favelas e locais periféricos. E territórios indígenas também, enfim. E eles falam isso como que, por exemplo, fazer até marketing para grandes empresas, Ambev, Itaú, Nestlé, enfim, fortalece essa representatividade, porque é muito do que a gente consome, né? O periférico, ele consome muito essas grandes marcas. Então, eu fico pensando também nesse lugar de como é importante vocês fortalecerem esses comércios locais, mas terem acesso a essas outras marcas enormes que o periférico usa. E também tem um outro relatório do Digital Favela que eu queria comentar e ouvir de vocês, que aponta que 88% dos moradores de favela, de periferia, confiam mais em recomendações de influenciadores locais
do que de celebridades do mainstream, por exemplo, né. Então como que isso impacta no trabalho de vocês, assim, entender que, poxa, quem mora aqui na quebrada, quem mora na sul, vai, às vezes, dar mais atenção porque eu tô falando do que, sei lá, para um grande influenciador, porque ele tá dentro daquele contexto, sabe. Como que isso chega no trabalho de vocês, assim? Bom, o pessoal fala muito pra mim assim, fala: "Ai, Gley, ainda bem que você foi naquele lugar que eu não vou, porque eu acho que a gente aprende a dar valor ao nosso dinheiro, então a gente quer se privar de algumas experiências ruins. E aí eu vou naquele lugar, geralmente eu tenho a minha experiência, e aí eu conto se ela foi boa ou não, e aí isso foi criando um critério, porque as pessoas foram entendendo, falando, não, ele realmente, né, ele tá falando aqui o que é preciso ser falado, assim. Teve alguns comércios locais que eu já fui, tive experiências ruins, e aí eu postei essas experiências, e aí desce um monte de reclamação. E aí o pessoal vem e fala assim, meu, ainda bem que você falou, porque não sei o quê, porque outra vez eu fui lá e aconteceu isso, isso e isso. Então, ao mesmo tempo que é ruim, porque vem muita gente também que não gosta do seu conteúdo, mas também vai criando um critério e as pessoas vão entendendo que, pô, dá pra confiar naquele cara ali, sabe? Mostra uma verdade, né? Mostram a Da verdade, sua assim. vivência, E essa né. verdade vende muito, de maneira estratégica, gente, essa verdade vende muito. Não é sobre só o anúncio, vem qualquer um que a gente vai anunciar, não é assim, né? Por exemplo, já aconteceu comigo também de eu divulgar um comerciante, as pessoas acabou, às vezes, não comentando, já comentou assim na própria publicação que teve uma experiência ruim, porém, o comerciante tenta mudar ou resolver ou entender, ou entrar em contato com a pessoa, falar, André, você tem um contato dessa pessoa para a gente entender o que aconteceu? E isso é Isso é importante super importante. para tentar reverter a situação, né? Já aconteceu comigo de eu ir num comércio e aí tive uma experiência horrível, assim, horrível. Fui tratado que nem uma merda, assim. E aí, aí depois que eu postei o vídeo, eles vieram e falaram assim pra mim, Gley, vem aqui que a gente vai te dar uma experiência boa, a gente viu o seu vídeo, a gente não gostou e não sei o quê, vou te dar um voucher pra você gastar aqui. Aí eu falei assim, eu não quero experiência boa agora que eu já fiz um vídeo, eu queria experiência boa no dia que eu fui, que era aniversário do meu amigo, que vocês não tiveram nenhum cuidado no atendimento com a gente. Então isso também é se posicionar, assim, sabe? As pessoas entenderem que, pô, eu também não sou comprado, sabe? Não adianta fingir que me compra, porque não me compra. Porque tem que fazer sentido pra mim também a conexão entre o comerciante local, sabe? Se eu sentir que é de verdade, a gente vai fazer uma parceria muito legal. Mas se eu sentir que a pessoa só quer vender, além de eu não conseguir entregar o que ela quer, porque eu não faço milagre, gente. O serviço precisa ser tão bom quanto o meu Stories ou Reels, enfim. Morango do Amor, por exemplo. Qualquer pessoa que fizer um vídeo hoje falando do Morango do Amor, a pessoa Falando do mais Morango do Amor. falando do Morango do Amor vai vender, porque a gente tá no momento do Morango do Amor, entendeu? Então todo mundo tem influência pra vender assim. E o duro, assim, você vê que tem um colega que é o Paraisópolis Foto, que ele comentou nas suas redes sociais, falando, nossa, não aguento mais ver gente falando do Morango do Amor. Gente, a gente tem que respeitar o momento, né, dessas pessoas, que essas pessoas pagam conta, né? Então, assim, tem boleto para pagar e é isso, tem que mostrar mesmo. Boa, boa. E aí, a Carol trouxe um dado de marcas grandes, né? Queria que vocês. Você falou de Carrefour, né? Que você já fez publicidade. Você já fez alguma publicidade de uma marcona, assim? Eu acho que não. Marcona, não. Porque elas não te procuram. Não, eu procuro, eu já fiz de graça. Já fiz de graça. Pra chamar a atenção, né? Exato. A mesma estratégia dele, assim. É, Mas nunca trabalhei assim. outra marca que eu trabalhei também, que foi a Escola Adventista, que eu já divulguei. Acho que a gerência da escola entrou em contato comigo e aí perguntou se a gente criava o conteúdo, se ia até o local, tal, que é uma coisa que eu não tenho ainda, que é uma agência, né? Uhum. Meu sonho é fazer uma agência. Produtora, né? Isso, exato, fazer uma produtora da Vila Andrade News, de ter influenciadores, ter câmera profissional ainda, sabe? Também. E aí, depois dessa pessoa ter entrado em contato comigo, eles contrataram uma empresa que depois fechou o negócio comigo, e aí foi Stories, foi Reels, o pacote que a gente tem lá de mensal, né, para Uhum. divulgação, e aí fechou, graças a Deus. Muito legal, muito Foi acho legal. que uns 2 meses fazendo divulgação para a escola adventista.
Boa, boa. Escola Adventista que é super importante aqui, né? Tem um monte de unidade e tal. Tudo é Vila das Belezas, Todo Capão canto Redondo, aqui toda a tem. região, né? Legal. Agora eu queria que vocês falassem sobre as Big Techs, né? E as plataformas? Vocês conseguem tirar uma grana que sustenta vocês através de monetização? Cara, assim, pra mim, o TikTok eu tenho, mas não é uma renda. O que eu consigo receber do Instagram hoje, o Instagram poderia pagar por visualização e não paga, que seria muito bom Não para paga. quem cria conteúdo e trabalha. Dizendo eles que pagam, né? Dizendo eles que foi liberada essa monetização aí. A gente Mas coloca eu não conheço um influenciador que é monetizado E- no Instagram, gente. Exatamente. E assim, quem acompanha o nosso trabalho acha, nossa, mas ele tem mais de 100 mil seguidores, ele Vida tá recebe. feita. Cara, a gente tem pouquíssimos assinantes na página. Então, assim, o Instagram, ele empurra pro seguidor enviar um presente, né? Que tem a questãozinha de presente, vamos enviar um presente. Ou se tornar um assinante da sua página, do seu conteúdo que você gera naquela rede. Então, assim, o Instagram em si não paga nada, assim. É o marketing mesmo, é a venda, ou o seguidor enviando um presente ou se tornando assinante. E como é que é esse presente? Eu sempre tive essa dúvida. É um valor simbólico, né? Você compra como se fosse... É igual o TikTok, ele tem a mesma coisa, só que porém um nome diferente. Você compra um crédito e aí isso que eu você quero tem saber. um exemplo, R$100, aí você envia um presente. O diamante rosa, né? Que Sim. o pessoal manda em live, assim. Exato. No Instagram, a mesma coisa. Boa. Você, Não, Gu? a minha monetização hoje, a principal fonte de renda do meu trabalho é o TikTok. Eu faço conteúdo ali, e aí, com o tempo, os conteúdos que eu já fiz também vão contando ali para monetização. Então, tem mês que, por exemplo, eu não tenho um vídeo viral, porque é assim, né? A gente é escravo dos vídeos virais no TikTok, gente, porque senão não dá para tirar dinheiro, assim. E aí, quando eu não tenho um vídeo viral, alguns dos outros vídeos que eu já fiz, que com qualidade, quando a gente faz um conteúdo com qualidade no TikTok, ele vai entregar assim. E aí, com o tempo, você vai ganhando dinheiro em cima daquilo. Aí, hoje em dia, a minha renda principal vem dali, do Instagram não recebo nada, a não ser as publicidades que eu faço para comércios locais e, enfim, e outros serviços. E faço criação de conteúdo para um canal de cupons de desconto e ofertas, que é o Garimpeiros. E aí eles trabalham com marketing de influência. Eles são afiliados do Marketplace, do Mercado Livre, de todas essa Amazon, todos esses serviços assim. Então eu faço a criação interna dos conteúdos do pessoal da Garimpeiros. E é isso, são as minhas duas principais fontes de renda, assim. Uma dúvida, o conteúdo que você faz pro TikTok é o mesmo que você faz pro Instagram ou não? É o mesmo, só que pro Instagram é outro formato, porque o TikTok, para você monetizar, você tem que ter o vídeo tem que ter pelo menos 1 minuto. Então eu dou mais prioridade para postar no TikTok vídeos de 1 minuto, e no Instagram eu consigo ser mais frequente, fazer vídeos pequenos. Enfim, tem algumas campanhas do TikTok que a partir dos 30 mil seguidores você trabalha com artistas. Então na plataforma fica disponível alguns áudios de artistas para você fazer dancinha ou fazer algum conteúdo que eles querem impulsionar. Então tem as referências ali, os requisitos, as hashtags que você tem que mandar e o formato. E aí são vídeos mais curtos, então você consegue ganhar por visualização. Aí tem vídeo que paga até R$1.500, digamos assim, por tantas visualizações. E aí é outra maneira de monetizar, mas eu não consegui ainda monetizar em cima desse conteúdo, porque eu não faço muito, assim. Meu conteúdo é um pouco maior. Muito legal, gente. Vou chamar agora a nossa especialista, Fabiana Ivo, a nossa consultora aí em economia criativa, para ela dar alguma informação aí sobre esse setor de influenciadores, né? Esses profissionais aí que bombam nas redes sociais e que divulgam muito os comércios locais. Fala aí, Fabi. Influenciadores digitais, né, e outras profissões vêm começando a entrar para dentro da economia criativa, assim como a gastronomia só existe na economia criativa no Brasil e demais países não entram. Então, pensar os influenciadores de modo especial, por que eles estão dentro da economia criativa? Porque são fazedores de conteúdo, porque criam narrativas de propósito, porque conseguem trazer para a gente, muitas das vezes, o olhar da sua periferia, constrói desde a base, né? Então, tão diretamente ligado com esse fazer criativo, plural, diverso, né? Como não vai dizer que está dentro da economia criativa? A quantidade de influenciadores digitais que a gente tem hoje,
que parte das nossas organizações sociais e ganha o mundo e dá visibilidade. Vamos pegar o René Silva, do Rio de Janeiro, como exemplo, né? É um jornalista que cria uma forma de divulgar a sua quebrada e hoje está falando disso para o mundo todo, né? Então, sim, os influenciadores digitais é parte da economia criativa. Boa, Fabi. Agora eu queria que vocês contassem, dessem dicas, né? Porque essa é a profissão do futuro, né? Tem um monte de gente aí que acompanha vocês, que fica pensando, como é que eu quero começar? Como é que eu começo? Da onde eu começo? Queria que vocês dessem dicas para essa galera seguir, já tem aí um caminho, né, que vocês estão construindo e sedimentando para eles também. Eu acredito que, assim, outras páginas, né, no meu vizinho, Monte Azul, criou uma página e aí sempre pergunta, como que você cobra, como que você faz? E o que eu fiz quando eu estava começando foi investigar outras páginas. Quanto cada página cobra? Foi um exemplo, a página já tem 80 mil seguidores, tá cobrando X valor, um exemplo, R$80 um story. Eu cobrava, mas eu tenho, sei lá, 5 mil seguidores, eu vou cobrar R$25 um story. Então, assim, dependendo do tamanho, né, eu acredito que, assim, é você investigar quanto um comércio ou quanto uma página está cobrando, dependendo do nicho, né? Assim, como páginas de influenciadores, cobra, e aí eu vou mais ou menos nessa base. Eu não sou muito grande, eu vou, sei lá, cobrar R$25, R$30. Como ele explicou, tem um aplicativo que você consegue Calcular o calcular, valor da né? publicidade. O valor, porém, às vezes não é... Não é viável para o comerciante local, então você tem que ser, tipo, muito flexível. Você tem que praticamente dar o seu serviço a preço de banana, assim, porque entenda que é muito mais importante, às vezes, a gente se movimentar do que pensar só na grana, sabe? Porque às vezes a publicidade também vira seu conteúdo. E ali você consegue se mostrar para outras pessoas através dessa rede, dessa pessoa que está te contratando para fazer um serviço. Precificação ainda é um problema muito grande para mim, assim, porque se a gente for colocar na calculadora o valor que a gente está valendo é muito alto. Exatamente. Porque a gente tem influência, o nosso conteúdo é de verdade, e receita a gente consegue fazer em cima disso. Mas a gente tem que acabar botando a preço de banana, porque senão a gente... Uma negociação, assim, que a gente não pode tirar da mesa, né? Deixar Eu não coloco nem preço fixo no Media Kit, porque inviável, assim. Eu deixo Porque vai preço, serviço para serviço também, né? Sim, eu deixo um preço fixo lá, tem os valores e tal, né? Tem um pacote Story, 3 stories, tem um story e tal, mas quando a pessoa entra em contato comigo, primeiro eu pergunto o que ela quer anunciar e qual o tamanho do negócio dela. Por exemplo, se você se encaixa como um microempreendedor, o valor é negociável. Eu coloco dessa forma, mas não falo... eu deixo claro que a gente consegue negociar. Vai muito do esforço da outra pessoa também, né? Também. Porque tem que ser uma via de mão dupla. Ó, eu consigo ceder aqui, eu consigo ceder aqui, pra gente fazer um bom negócio. Porque só uma pessoa não... Exatamente. Por exemplo, eu sou um microempreendedor, tenho um negócio de bolo, que nem agora tem a Sabor em Porções, que sempre, todo ano, ela manda pra mim. E minha esposa, a gente faz aniversário no mesmo mês. Ela dia 7 e eu hoje, dia 27. Aniversário? Meu aniversário. Participando, é presente poder estar aqui com vocês, falando um pouco da nossa história, né? Desse negócio que hoje se tornou um negócio, né? E importante para nós e para falar para as pessoas que acreditem no seu sonho, né? E vamos para cima. Eu falei isso ontem nos meus stories, assim, bem feio, porque eu tava chorando muito, porque ontem eu bati 100 mil seguidores. Então, foi ontem que eu bati 100 mil. Aí o pessoal começou a mandar print, aí parabéns, não sei o quê. E aí já vim com minha emoção, meu drama, porque passa um filme na nossa cabeça, né? E aí o pessoal vem me perguntar, eu queria muito começar e não sei o que, da onde eu começo? Cara, não tem lugar pra você começar, você só precisa começar. É dentro do processo que você vai descobrir o seu conteúdo, o que as pessoas gostam de ver em você. O importante é você estar confortável e com você mesmo e entender que o que você precisa mostrar é o que você é. É só, a não ser que você queira criar um personagem, vender esse personagem, não é errado, mas assim, gente, você tem tanta prioridade para ser quem você é, e por que você não vai usar disso, sabe, que traz um conforto também, né? Exato. Porque quando chegar lá na frente que você tá conseguindo empreender, tá conseguindo vencer na vida,
não tem nada mais tranquilo do que você ser quem você é e ganhar dinheiro por isso, tá ligado? E sobreviver por isso. Exatamente. E Então, assim, o importante, até como você mesmo mencionou, também é de que a gente tem que provar para os nossos familiares que isso se tornou um negócio, assim, sabe? Então, tipo assim, eu tava no meu emprego lá, fixo CLT, e tava na página, e tinha página, né? Então, assim, ficava nos dois, e aí houve um momento que eu falava assim, cara, não dou mais conta de responder e de ficar assim, sabe? E às vezes ter mês de que eu ter, em uma semana, ter ganhado mais do que eu tô 30 dias, sabe? Pra ganhar e ralando muito, assim. Então isso é muito legal, assim, sabe? E minha mãe fala, "Ah, filho, a empresa tal X tá pegando lá, meu amigo, que nem eu tava ali como motorista de ônibus, né? Fiquei 3 meses na Transcap, fiquei bem pouco tempo. A vida do motorista, esses dias aí foi dia do motorista. Ontem, se eu não me engano, foi dia do motorista. A vida do motorista de ônibus, cara, é difícil. Salve, motor. Salve. E assim, o ônibus que ele roda dentro da quebrada, por mais que o micrinho, o micrão, né? Tem o que a gente chama lá, é dificílimo, assim. Se encosta no carro, vai no motorista que vai se ferrar para pagar. Então, assim, eu falei, vou sair do ônibus, vou viver da página. Só que como vendas, tem um mês bom, tem um mês ruim. E aí fui trabalhar numa outra empresa, saí do ônibus, falei, não dá. Um mês ruim, eu falei, eu tenho que voltar para a CLT. E aí voltei, fiquei 6 dias só na empresa, falei, não, quer saber, vou ficar na minha página e vou me controlar nos gastos, né? Porque é um controle, né? De ter esse controle de não gastar e se manter firme e acreditar no seu sonho e que vai dar certo mesmo. E investir, tem que investir, viu? Exatamente, e assim, investir que tipo de Investir investimento? em você, nos seus cuidados, na sua vida pessoal também. em equipamento, Na sua saúde. Na sua saúde. Saúde mental. Eu faço terapia, infelizmente, tá? Minha terapia eu faço na musculação. eu também. Então ali é um momento que eu esqueço da vida, assim. Infelizmente, não perturbe, ninguém me perturba mesmo. Minha terapia também É a minha terapia. Então, assim, gente, tem que se cuidar. A gente. Como que é? A gente cuida do jardim de dentro pra quando a pessoa vir visitar, as flores tá ali. Tudo lindo, tudo bem cuidado, entendeu? E as flores é a gente. Ah, que lindo. Muito, 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 muito bom. Bom, é isso, né? Você ouviu que parabéns, Glenn, 100 mil seguidores. Obrigado. Parabéns, André, pelo aniversário. Obrigado. A Vila Andrade News tem cerca de 122 mil seguidores. 122 mil seguidores. O Gley também tem 90 mil no TikTok, é isso? Gente, o TikTok tá chegando 100 mil já. Já chega a 100 mil. E vocês estavam contando que isso é orgânico, é conteúdo que vocês produziram, que agradou a galera e que fez chegar nesses números. Exatamente. É como ele explicou, né? Tem conteúdo que a gente publica e gostaria muito que tivesse o mesmo engajamento com uma coisa que a gente acaba, às vezes, publicando na página, de uma coisa, às vezes, que acontece né? dia a dia, notícia, né? Exato. Às vezes uma coisa que... Mas é aí que tá o conteúdo, às vezes, sabia? Tá nessa coisa simples que aconteceu. Tipo, olha que simples isso. Exato. Por exemplo, o que acontece, às vezes, na região que eu moro ali, Paraisópolis, Morumbi, o policial lá que matou o cara que já estava rendido, o cara estava com a mão para cima. Aí eu coloco um conteúdo desse, às vezes mais de 1.000 pessoas começam a seguir a página por conta daquele conteúdo, sabe? Então, assim, eu gostaria muito que as indicações que a gente faz na página, o conteúdo que a gente faz para o microempreendedor não gera tanto engajamento como uma notícia trágica, sabe? Infelizmente. Infelizmente. Boa. Mas eu acho que isso é no jornalismo total, né? A gente tem... No geral. Exatamente. Tem na nossa cabeça que, como que é, que tem muita notícia ruim circulando. Não é, mas é porque a notícia ruim, ela tá sempre sendo vista por muito mais pessoas, assim. Exato. E a boa, infelizmente, não. Exatamente. E hoje, assim, as notícias chegam primeiro nas páginas de notícias locais, muitas delas, para depois ir para a TV. E aí a gente está num grupo do WhatsApp que tem diversas pessoas que a gente fica lá compartilhando algumas notícias, outras não. Né? Fazem uma curadoria das melhores notícias disso para Exato. levar para a imprensa. Isso, exato.
Por exemplo, às vezes a gente coloca um problema que a pessoa tá com um problema no Hospital Campo Limpo, tá precisando de um auxílio, e às vezes eles não dão uma certa atenção para aquilo, mas teve uma troca de tiro, a gente tem um vídeo. Manda o vídeo. Você consegue mandar sem a sua logo? Não manda. Não manda. Se quiser, vai aparecer a logo, que nem já aconteceu de aparecer algumas vezes na SBT, na Record, na Band, também a logo da página Vila Andrade News, assim, sabe? É o seu conteúdo, né? É isso, vocês trabalham a partir disso, né? Não pode deixar acontecer. Bom, tô muito feliz, muito obrigada. A gente vai ter que encerrar porque já estamos Eu que batendo agradeço. mais de 1 hora de episódio. O tempo Nossa, voa, nem né? parece, nem tempo parece. voa, Ficaria aqui ficaremos o dia aqui. inteiro. Pois é, e vamos trocar mais ideias aqui depois nos bastidores. Esse foi o último episódio da série Criativos da Quebrada, onde eu recebi o Gley e o André. Você que tem um empreendimento no Capão Redondo, no Paraisópolis, aqui nesse território, lembra da gente, divulga o seu negócio lá, divulga na página do Gley, do André e no Manda Notícias também, que tal? Que tal você ser um parceiro do Manda Notícias? Trabalhar, a gente gosta de Bora, trabalhar. bora! Exatamente. Faça o seguinte, não deixe de seguir as páginas na qual a gente mencionou aqui e procure também o Manda Notícias para você divulgar o seu negócio também. É isso, muito obrigada por ter ficado até aqui. Se você não conferiu os outros episódios, corre lá nas plataformas digitais e acompanha a última série, uma coprodução da Pauta Periférica e da Cleópatra Filmes nas plataformas do Manda Notícias. Beijo, beijo e até a próxima! Tchau, gente.